Era uma manhã de sábado. O sol brilhava, em meio a um céu azul. Aquele era um dia perfeito. Eu estava caminhando pelo centro da cidade quando entrei numa daquelas galerias que tem ali pelo centro e me dirigi a uma loja de games usados, na busca de achar alguma raridade por um preço convidativo. E foi o que encontrei. No canto da vitrine, o que me chamou a atenção foi aquele console Mega Drive com um cartucho escrito Sonic e uma placa que dizia: promoção Super Mega Drive com um cartucho e 2 controles, apenas R$80. A julgar pelo estado do console, até que ele estava bem conservado. Acompanhava 2 controles paralelos e o tal cartucho do Sonic. Sendo assim, entrei na loja e adquiri o aparelho. Não vi a hora de chegar em casa, pois lembro muito bem que o Mega Drive tinha sido meu primeiro videogame, o qual ganhei por volta dos 7 ou 8 anos de idade no Natal. Como eu adorava passar horas e horas jogando verdadeiros clássicos como Sonic 1, Sonic 2, Golden Axe, Streets of Rage, Sega Soccer, entre outros clássicos do Mega Drive. Mal podia esperar para chegar em casa, plugar aquele console na TV e voltar aos tempos de criança. Cheguei em casa e fui direto para o meu quarto, coloquei o videogame na televisão, pluguei na tomada e introduzi aquele cartucho. Uma estática de cerca de 1 minuto já começou a me deixar desconfortável. Mas logo apareceu uma tela preta e depois uma tela com um texto escrito Loading, não muito tradicional nos jogos da Sega, mas foi o suficiente para me deixar ansioso para jogar. Eu achava que iria escutar a épica palavra Sega, mas substituindo isso, apenas escutei um chiado e uma palavra no que parecia ser o idioma russo com cor vermelha. Aparece o menu, e em vez da tradicional música de Sonic, uma música estranha e depressiva começa a tocar. Na tela, Sonic não se mexia. Sua pupila estava vermelha. Eram olhos sinistros olhando fixamente para mim. E neste ponto, comecei a sentir calafrios. O clima lá fora já não era como de manhã. Um céu azul e brilhoso, até poucas horas atrás, agora estava cheio de neblina. Parecia que estava armando chuva, e todo aquele clima estranho, por alguma razão, estava me deixando com medo. Enfim, o jogo começa. Ao invés da fase Green Hill Zone, o nome da fase era I Hate You, que em inglês quer dizer Eu Te Odeio. A fase começou com o Sonic, mas uma coisa estranha estava ali. Aquela musiquinha tradicional parecia que estava tocando em reverso, ao som de uma espécie de piano junto. Avançando um pouco pela fase, passei por uma ponte e percebi que aqueles peixinhos que ficavam pulando de cima para baixo não estavam ali. Passei mais 2 vezes pelaquela ponte e nada. Decidi ignorar. Ao decorrer da fase, eu ficava com medo e lá fora a chuva começou a cair. Um frio passava pela minha casa. Eu comecei a tremer. Continuei jogando. Cheguei numa parte em que meus olhos se arregalaram. Os inimigos que apareciam no jogo estavam todos mortos e com suas cabeças decepadas, e saía sangue delas, como se estivessem sido mortos brutalmente. E assim estava o Dr. Eggman, ou Robotnik, que é o vilão de Sonic. Ele estava de costas. O jogo então ficou em uma péssima qualidade, mas consegui perceber uma coisa azul no rosto de Eggman. Ele estava chorando, e chorando muito. Eu fiquei ali olhando para ele por alguns segundos, pensando em o que poderia fazer, até que uma caixa de texto apareceu na tela e nela estava escrito End with my suffering, que traduzindo seria Acabe com meu sofrimento. Então eu decidi pular em cima de Eggman. Quando Sonic tocou em Eggman, ouço um grito alto vindo da TV. Um grito de um homem, um grito de como alguém estivesse sofrendo, um grito que nunca saíra de minha mente. Então eu terminei a fase e zerei o jogo. E ao som de comemoração,
Era como se fosse o som de fundo de uma mulher gritando, me fazendo cair em lágrimas de tanto medo, de pavor daquele jogo. E então a fase 2 se iniciou sozinha. E no nome dela aparecia Forbidden Hell, que traduzindo ficava como Inferno Proibido. Nessa altura, eu já estava morrendo de medo e já não tinha mais forças para continuar jogando aquele jogo. Eu estava apavorado. Não mais com o Sonic, mas com aquele grito e com tudo o que estava acontecendo. O chão parecia que era de madeira, e ao apertar o botão para andar para a esquerda apenas uma vez, percebi que o Sonic andava de costas, e ele olhava para a tela, depois olhava para trás. Seu rosto espelhava uma aparência apavorante e medonha. No fundo, uma música junto a alguns sons de pessoas chorando, e logo abaixo uma caixa de texto surgiu com os seguintes dizeres: aquilo que você fez não era certo, então eu te odeio. 010011100110. E finalmente o jogo volta para apenas uma tela preta. E então no outro dia de manhã fui correndo para a loja na qual eu comprei o console, na tentativa de devolver aquele videogame amaldiçoado, mas por alguma razão não encontrei mais nem a loja e muito menos o dono. Perguntei na padaria que ficava na esquina o que haveria acontecido com aquele rapaz da loja de games, e a resposta que tive foi ainda mais misteriosa. O rapaz da padaria me disse que fazia mais ou menos 5 anos que não tinha ninguém lá. Inclusive, ali nunca tinha sido uma loja de games. Ali era uma espécie de sapataria ou algo do tipo, e um senhorzinho de idade que era dono faleceu, e como ele não tinha filhos, o espaço ficou fechado. Voltei para casa, ainda incrédulo com tudo aquilo. Resolvi ficar com o console Mega Drive, pois ele estava até que bem conservado. Mas, quanto àquele cartucho, coloquei uma lata com álcool no fundo do quintal e coloquei-o no fogo até que virasse cinzas.